Olá, meus irmãos, muito bom dia, na paz gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Estou para mais uma atualização das nossas mensagens durante esse tempo aqui de crise, né, de coronavírus aí atacando e muita gente tendo que estar confinada em casa. Então, agora são 6 horas da manhã, um pouco mais de 6 horas e 8 minutos aqui, à medida que estou gravando essa mensagem aqui para jogar no ar para vocês, findando o tempo, um período de oração. E nesse período de oração, Deus me tocou muito profundamente para orar e interceder pelas situações que nós estamos vivendo. O texto bíblico que veio ao meu coração é o de 2 Crônicas, capítulo 2, ao capítulo 7, versos 13 e 14. Uma palavra dita pelo próprio Senhor Deus. Deus disse: se eu cerrar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, e o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Este texto foi dito pelo próprio Deus quando Salomão terminou de construir o templo e inaugura o templo. Salomão faz uma longa oração, mas nesta oração ele pede insistentemente a Deus que ouvisse a oração do povo, que ouvisse o clamor do povo quando este povo clamasse a Deus. E aí Deus responde que se viesse algum mal, e especificamente Deus disse: eu mandar a peste sobre o meu povo. Aí alguém pode dizer: pastor, então quer dizer que o senhor está a dizer que esse mal aí foi Deus quem mandou? Olha, a Bíblia diz que nada acontece sem a permissão de Deus, sem que Deus esteja no controle dessas situações todas. Então, olha, eu quero dizer uma coisa. Deus não mandou, ele pegou, a peste mandou. Mas essas coisas acontecem às vezes, e ao que tudo caminha para provar, para comprovar, que esse vírus é um vírus desenvolvido em laboratório, modificado em laboratório, escapou de algum laboratório, ou ele foi deliberadamente lançado. Então foi um ser humano, isso aí é algo por ser humanos, modificados por ser humanos. Mas isso não acontece se não for para cumprir a palavra de Deus e um propósito de Deus. Não que Deus queira, mas por causa da maldade do ser humano, o ser humano busca esses tipos de coisas, essas invenções todas, e acaba, por culpa do ser humano, isto vem a acontecer. Aí, onde está a solução para isto? A Bíblia diz que a solução está quando o povo de Deus busca a Deus. Aí nós entendemos por que, às vezes, o mesmo mal que atinge o ímpio apanha também o justo, aquele que serve a Deus. Muita gente está dizendo isso aí porque é por causa do carnaval no Brasil, é por causa da imoralidade em Nova York e em São Francisco, e aqui é por causa disso. Não, isso não é por causa do ímpio, isso é por causa do crente, é por causa nossa. É Deus chamando a nossa atenção para que o povo de Deus clame a Ele. Nós precisamos buscar um avivamento, buscar a presença de Deus.
E a Bíblia nos diz, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, Jesus fala de sinais da sua vinda. E aí ele fala de pestes, ele fala de fome, ele fala de problemas seríssimos no mundo. E ainda diz que isso é apenas o princípio das dores. Eu vou numa próxima edição aqui, eu vou estar lançando um estudo bíblico, ou uma meditação dentro do capítulo 24 de Mateus, para nós entendermos melhor que isso é sinal da vinda de Cristo. A vinda de Cristo está muito próxima. E esse vírus, esse alarde todo, que pode piorar, eu não estou profetizando para que piore, estou orando para que Deus guarde. Na oração hoje, da manhã hoje, eu pedi a Deus, falei, Deus, faz uma separação do teu povo, como o Senhor fez no Egito. E aí Deus falou profundamente ao meu coração que isso está vindo para provar o povo. Isso está vindo para despertar o povo. Então, meu irmão, Deus só vai separar para que não sofra junto a quem realmente buscar a sua face, buscar a sua presença. Então, continuemos tomando todas as precauções, seguindo orientações que os departamentos e Ministério de Saúde de cada país der. Mas, acima de tudo, gente, vamos seguir a orientação bíblica. E a Bíblia diz, se o meu povo, que é seu povo de Deus, se aquele que se diz crente no Senhor Jesus Cristo, aqueles que buscam ao Senhor, que sabem que podemos buscar ao Senhor, nós precisamos orar. Então, o primeiro ponto é orar, buscar a face de Deus. Porque veja, esse orar aqui não é simplesmente dobrar os joelhos ou em pé ou caminhando, como for, e você começar a falar, Deus resolve, Deus faz isso, Deus faz isso. Não. Orar não é dar ordem para Deus. Orar não é ficar o tempo todo pedindo, Deus, o Senhor tem que fazer isso para me resolver meu problema, o Senhor tem que fazer aquilo. Orar, meu irmão, orar é buscar a presença de Deus, é nos humilharmos na presença de Deus e saber que nós não temos direito nem de pedir coisas para Deus. Eu, na minha oração, eu peço muito a Deus, eu abro a minha oração, eu passo os primeiros minutos e às vezes passo quase todo o tempo só pedindo a Deus que me ajude, porque nem direito de pedir coisas para Deus eu tenho, não. Eu peço por misericórdia de Deus. Então nós nos humilharmos na presença de Deus, é reconhecer que não existe ninguém neste mundo santo o suficiente, perfeito o suficiente, que tem direito de pedir coisas para Deus. Nós temos que nos quebrantar, e a única coisa que nós podemos pedir a Deus é, Deus tem misericórdia de mim, porque eu não mereço estar aqui orando. Eu preciso a gente quebrantar. E quando nós nos quebrantamos na presença de Deus, aí sim nós começamos a orar. Porque o texto bíblico diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, a primeira coisa é humilhar. Não adianta orar sem humilhar. Não adianta orar achando que nós merecemos. Isso não há humildade nisso. Se humilhar. Depois orar, aí sim falar com Deus, buscar a Deus. E depois buscar a face do Senhor. Ou seja, durante a oração, antes de começar a pedir, derramar os pedidos na presença de Deus, porque as nossas preocupações são tantas que nós não tomamos tempo para buscar a presença de Deus na oração, buscar a face de Deus e a presença dele. Aí só depois, então, de buscarmos a sua presença. E além de buscar a presença, a palavra diz assim, e converter dos maus caminhos. Por que vem converter dos maus caminhos depois de buscar a presença de Deus? É porque quando sentimos a presença de Deus nos faz identificar o quanto nós somos falhos. Os nossos erros aparecem, as nossas falhas aparecem. Isaías já era profeta de Deus.
Mas um dia ele entrou no santuário, entrou na presença de Deus. E quando ele entra na presença de Deus, ele que andava profetizando, ai de Israel, ai de um povo rebelde, ai disso. Quando ele entrou na presença de Deus, ele disse, ai de mim. Então, quando entramos na presença de Deus, aquele que, o mais santo dos crentes, acaba sentindo, ai de mim, Senhor, eu pereço sem ti. Então, quando nós entramos nessa presença e sentimos a nossa miséria, a nossa necessidade, aí sim a nossa oração começa a ser efetiva. Então, meu irmão, minha irmã, Deus quer, através de todo esse alarde que está acontecendo, de tudo isso que está assustando a humanidade, Deus quer me despertar para orar. Deus quer te despertar para orar. Vamos orar mais. Eu todas as manhãs aqui no horário dos Estados Unidos, 5 horas da manhã eu estou em oração. Então eu convido a você que neste mesmo horário esteja em oração também. Escolha um horário para você, aí onde você estiver, no país onde você estiver. Escolha um horário para orar. 5 horas nos Estados Unidos, aqui na área de Nova York, serão 6 horas no Brasil. Se você dobrar o joelho às 6 horas no Brasil, você estará orando junto comigo. Se você quiser me mandar mensagem para que eu tenha o seu nome aqui junto nas orações, pode mandar mensagem. Eu vou anotar o seu nome e vou saber. Irmão ou irmã fulana estará orando junto comigo. Deus abençoe. Tenha um dia abençoado. Mais tarde, vem uma outra mensagem sobre Mateus capítulo 24.